tarde, liberais. Bem-vindos a mais um Liberais à Margem, preparados para um autêntico pijaminha de polémicas e casos políticos da semana. Convosco, Mauro Santos. E Lina Klokova. Os liberais que vos vão guiar por uma sobremesa para adoçar a vossa semana. Vamos começar por falar do Orçamento de Estado. Basicamente, um orçamento escondido com taxas de fora. Lina, qual é a tua visão do Orçamento de Estado apresentado pelo Governo para 2024? Eu confesso que este ano o Orçamento do Estado tentou mesmo parecer ser um bom orçamento, na medida que até o Luís Montenegro teve dificuldade de o criticar, assim que se deparou com órgãos de comunicação social, e a maior crítica que conseguiu fazer é o facto de ser um orçamento pipi e betinho, que eu acho que não favorece muito o líder da oposição, mas de facto este Orçamento de Estado tirou algumas munições ao PSD. No entanto, se olharmos aqui a cru, apesar de algumas medidas, ou tentativa de algumas medidas boas, na verdade continuamos com o novo recorde de carga fiscal. Nós temos aqui impostos e contribuições em percentagem do PIB a continuar a aumentar, o que é escandaloso. Bem, efetivamente o PS e Fernando Medina foram muitíssimo habilidosos na apresentação do Orçamento de Estado. Conseguem retirar as munições ao PSD, ultrapassando o PSD naquilo que seria a descida de IRS. O PSD apresentava qualquer coisa como 1.200 milhões e aqui estamos a falar de 1.300 milhões de redução de impostos sobre rendimentos singulares, ao qual ainda se somarão 300 milhões das medidas do IRS jovem. Mas, efetivamente, toda esta redução fiscal é contrabalançada por um acréscimo de impostos indiretos que supera esta descida. Nós vamos, em princípio, em 2022, atingir um recorde fiscal em que 37,2% do PIB são impostos e que 37,4%. 37,4% será a previsão para 24%. Correto. Podendo chegar a 37,8%. E estamos a falar de um PS que vai batendo os próprios recordes do PS, sendo neste momento os ministros das Finanças do PS uma espécie de Ronaldo, efetivamente, mas não das finanças, e sim da arrecadação fiscal. Sim, mais uma vez, isto claramente é um orçamento de campanha, diria eu, porque não é fácil apontar falhas aqui, porque, ao fim e ao cabo, eles fizeram um bom target de aquilo que é o eleitorado do PS, tentando favorecer um bocadinho, uma gotinha de água, mas a toda a gente. Temos aqui os pensionistas, os salários mínimos e toda essa giga-joga para tentar deixar toda a gente contente. E voltando aqui à retórica de sempre de ao menos deram-me qualquer coisinha. Sim, efetivamente há a noção de que fica mais algum dinheiro na mão de cada uma das pessoas, mas que depois esse dinheiro vai sendo gasto ao longo do mês na taxa dos sacos de plástico, na taxa das caixas de cartão do takeaway, no aumento de mais uma taxinha, de mais um imposto que é criado, e efetivamente estamos a falar de um aumento de carga fiscal. É que o PS apresenta isto como um alívio fiscal às famílias. Ok, ficam com mais dinheiro no início do mês, mas despendem-no ao longo do mês a pagar impostos. Sim, se nós imaginarmos um português que não sai de casa e não faz nada, sem dúvida ele fica com mais dinheiro no bolso, mas se considerarmos que para um dia-a-dia precisas de um carro, precisas de fazer compras, temos agora também o fim do IVA zero, que muita gente já tem o seu orçamento adaptado aos preços que temos tido. Portanto, um português comum não fica bem na mesma no final do mês. Com a agravante de que os impostos indiretos são sempre os mais cheios. Certo. Porque taxam da mesma forma um rendimento elevado e um rendimento muito baixo, tendo a noção que as pessoas de rendimentos mais baixos são aquelas que conseguem ter menos dinheiro disponível para aforrar, etc., e que têm menos capital que foge a este jugo do imposto indireto. Por isso, é um falso orçamento, é um orçamento nitidamente mentiroso, em que, com uma tableta que diz que pague
o dobro, pago metade do dobro como se fosse um desconto. Exatamente, mas isso é claramente escola António Costa. Isso nota-se aqui esta habilidade de tentar, com pouco, conseguir angariar votos, o que é uma pena. E neste caso, apesar de haver aqui também uma tentativa de aumentar o salário mínimo, que também uma coisa que me preocupa é o facto do salário mínimo e o salário médio estar cada vez mais próximos. Já estivemos a falar disso o ano passado e estão cada vez mais próximos. Não existe um investimento no país para garantir que o país cresce ou que exista um crescimento económico que de facto favoreça um cidadão que não seja nivelar por baixo para que toda a gente ganhe um salário mínimo. Crias uma visão de sociedade em que o prémio pelo mérito ou pelo esforço cada vez é mais baixo e isto vai levando a que as melhores pessoas vão saindo, que as melhores empresas não queiram vir e que seja mais difícil sair deste ciclo de economia de pouco valor acrescentado. E quando se diz que o orçamento não é um instrumento político, o orçamento é sobretudo um instrumento político quando diz que quantidade de recursos é que o Estado vai tirar da economia e de que forma é que aqueles que retira vão ser utilizados para promover maior ou menor crescimento, maior ou menor apoio social, mas basicamente é um orçamento de mudar deixando tudo na mesma. Esperemos que melhores dias virão, mas acredito que apenas sem o PS no governo tal seja possível. Também tivemos agora as últimas 2 semanas marcadas por mais ativismo por parte da Climáximo. Sim, a Climáximo que tem uma agenda que vai muito para além do ambiente. Eu diria até que é uma agenda muito pouco ambientalista, até pelo desconhecimento que grande parte dos ativistas da Climáximo demonstram relativamente ao tema. Mas isto para mim encerra aqui 2 temas. Há um tema que é o aproveitamento político que estruturas ligadas ao Bloco de Esquerda fazem da Climáximo e desses jovens. Outra coisa é o discurso que muitos responsáveis políticos têm relativamente ao ambiente, que promove este tipo de reações tão apaixonadas pelos jovens. Quando nós ouvimos as constantes declarações de António Guterres relativamente ao tema do ambiente, com toda esta emergência e sofreguidão, esquecendo que o tema é importante, tem que ser trabalhado, tem que ter metas razoáveis, mas tem que estar alicerçado em ciência e não pode esquecer outra coisa que é, não é possível levar as pessoas a terem vontade de encetar uma luta quando essa luta acaba por ser muitas vezes apontada contra as próprias pessoas. A pioria ou uma degradação da qualidade de vida transversal das pessoas não vai levar a que mais pessoas estejam interessadas neste problema climático. Para mim o problema começa logo desde o início, não é? Que supostamente no site deles, e já vi print screens, a defesa principal deles nem era a defesa ambiental, nem era de medidas que não, de facto... grande parte das medidas são de ataque à propriedade privada, desde logo por toda a habitação dever ser pública. Exatamente. De um ataque fiscal a tudo o que é criação de riqueza. Distinguir profissões que eles consideram não necessárias, até inclusive polícias. Sim, polícias, estamos a falar de jornalistas também, pessoas do marketing. Eu acredito que possivelmente os avaliadores imobiliários também devam ser para acabar, com muita pena minha, mas pronto, tenho que me dedicar a outra coisa. Provavelmente para uma fábrica qualquer. Eles defendem uma requalificação de profissionais, portanto ainda poderás ter futuro. Sim. Mas eles neste momento já não têm essa informação no site, mas, por exemplo, uma coisa que eles afirmam é que, e passo a citar, nós promovemos atos de desobediência civil como uma forma de obediência a leis e regras moralmente superiores. E essa frase, confesso que assusta-me, porque aqui quem é que defende o que são regras moralmente superiores e onde é que passa essa linha do que é que nós podemos ver como um belo ativismo por uma causa maior e passa a ser, de facto, um caso perigoso para a sociedade que não se quer reger por leis, quer se reger pelos seus ideais. Foi com discursos destes da superioridade moral que se validaram Hitlers. Exatamente. Que se validaram Stalins, que se promoveram genocídios de judeus, que se promoveram genocídios de ucranianos. E esta noção da superioridade moral é tão perigosa, primeiro porque nenhum radical
admito que possa estar errado em algum momento. E se falares com pessoas ponderadas e de espectro democrático, na sua grande maioria, assumem a possibilidade do erro. Sim. Eu não sei tudo. Há uma visão que é contrária à minha e muitas vezes a razão está entre estas duas visões que os dois defendemos. No caso destas associações radicais que ainda para mais exploram a paixão, e todos nós já fomos adolescentes e éramos muito mais apaixonados e intensos em todos os temas que defendíamos, que exploram esta paixão, criando inclusivamente risco para a convivência em sociedade. Não é? Nós já vimos montras partidas, arremessos de tinta a ministros, por enquanto ainda é tinta, porque eu começo a ter algum receio da segurança dos altos cargos políticos do país, não é? Quem entra com umas bolas de tinta para um auditório, alguma coisa está a falhar relativamente à segurança que é acautelada relativamente a ministros, neste caso. Eu ainda me enquadrando na parte dos jovens, compreendo esse maximalismo e idealismo, mas a verdade é que todas as ações, ou muitas das ações promovidas, de facto, não só não apresentam soluções, como muitas vezes escolhem o target não muito correto. Não digo errado, mas pelo menos não muito correto, porque não é fácil entender o que é que de facto pode ser uma solução quando eles simplesmente bloqueiam a estrada na segunda circular ou quando se colam a parede ou danificam um quadro, e esse tipo de ações não traz muito para aquilo de o que é uma solução viável. E apresentar como solução de temos agora a pegar no orçamento de Estado e direcionar tudo para o ambiente também não aparenta ser uma solução propriamente viável. E esta visão utópica e maximalista também tem a ver com a idade, é normal, creio eu, mas eu vejo que, e historicamente também já vimos isso, é que os partidos socialistas extremistas, nomeadamente de esquerda, mas também já tivemos do outro lado do extremo, a aproveitarem-se precisamente disso, dessa visão utópica e bonita, à la discurso do Miss Universo, de queremos salvar o mundo todo hoje, de preferência ontem até. E com este tipo de atitudes estão a conseguir uma coisa, que é desviar a discussão do tema ambiental. Exato. Ninguém discute ambiente, neste momento já só discutimos a tinta verde. Sim. E a contrapartida, e a montra pintada, e os ataques, e o corte da estrada. Já ninguém discute o ambiente. E este tipo de atitudes e de polarização, o que leva é que os moderados, os com mais conhecimento, os que querem discutir profundamente o tema do ambiente, saiam da discussão. Certo. E quando nós temos este tem que ser o último inverno com gás na Europa, nós ainda vivemos num país de clima ameno, mas não sei se queremos vetar a Europa Central e a Europa de Leste à morte. Porque basicamente é disto que se trata. Qual é a alternativa, não é? Qual é a alternativa? Quando depois parte desta discussão cientificamente também é retirada a ciência e a análise científica desta discussão e se começam a encerrar centrais nucleares pela Europa, o único país que ainda resiste a esta tendência está a ser França, eu não sei como é que vamos resolver o problema. Sim, depois temos também países com mais recursos e menos recursos e há muitos países que nem sequer se podem dar ao luxo de arranjar alternativas hoje. Sim. Estão, infelizmente, muito dependentes deste tipo de energias e precisam de ter capacidade de se reestruturar, mas infelizmente com outro tipo de problemas. Acho que não é uma preocupação primária para eles instalar painéis solares pelo país afora. Bem, falando de radicais e seguindo esta linha, vamos falar de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos voltou a semana passada às televisões. Espaço de comentário que merece um espaço de comentário a seguir. Sim. Em Portugal adoramos comentar comentadores. Estamos a fazer o mesmo, por isso também não podemos criticar. Mas Pedro Nuno Santos voltou às televisões há 2 semanas, aparece o primeiro programa, mais do que um programa de comentário, acabou por ser uma espécie de entrevista. O segundo, em que Pedro Nuno Santos já aparece mais na figura de comentador. Eu gosto muito gostei de ver o Pedro Nuno Santos com um ar mais calmo.
mas não posso deixar de me lembrar do Pedro Nuno Santos das bravatas e da sua grande coragem política. O homem que ia pôr era os banqueiros alemães com as pernas a tremer, o homem que chamava fanáticos liberais a quem defendia a privatização da TAP, o homem que até anunciou a construção de 3 aeroportos sem aquilo ter passado por Conselho de Ministros, era quase uma espécie de um super-ministro, que depois esse episódio acabou com uma conferência de imprensa do mais vexatório que eu já vi um ministro da República dar. Mas é este mesmo Pedro Nuno Santos, muito corajoso, que aparece no programa da última segunda-feira, a dizer que a TAP não tem que ser privatizada e que era a favor da restituição dos 6 anos, 6 meses e 23 dias aos professores na sua totalidade. Eu recordo que este mesmo Pedro Nuno Santos, há umas semanas, na atual sessão legislativa, votou contrariamente uma proposta do PSD que previa a restituição dos 6 anos, 6 meses e 23 dias aos professores. Isto só mostra uma coisa, que o Nuno Santos é muito corajoso, mas é só para a televisão. Porque depois, quando é para respeitar a dinâmica de voto da bancada parlamentar do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos vota como aos outros, mete o bracinho no ar. Acaba-se o individualismo, sim. E a coragem. Sim, e também, sejamos sinceros, nota-se claramente que é uma liberdade totalmente diferente ser somente um comentador, não tendo todo o ónus de estar no governo e depois acarretar com a responsabilidade do que é dito. Mas ele demonstrou-se muito corajoso, de facto, na última semana, no espaço de comentário, e parece que estava disposto a resolver todos os problemas com uma facilidade incrível. É a chamada coragem para populista ver. Porque depois não consegue consubstanciar com as suas ações. Contudo, não admitiu querer fazer frente ou concorrência ao António Costa. Portanto, sim, já ainda se mantém neutro em relação à eventual candidatura. O Pedro Nuno Santos sabe que vai ter que fazer ali um bocadinho também o caminho das pedras, não pode hostilizar neste momento o Primeiro-Ministro, mas toda a gente compreende que até aquele espaço é para ele um espaço de propaganda para chegar a um fim. Talvez neste momento até seja a oposição pública mais perigosa que António Costa tem, porque ainda por cima Pedro Nuno Santos tem aquela imagem que alguma esquerda mais musculada gosta, que é o corajoso, é o que enfrenta. Mas achas que agora o espaço de comentário do Pedro Nuno Santos vai ser um espaço de holofotes e elogio às medidas do PS, ou vai ser mais uma preparação longa de uma oposição ao António Costa para as próximas eleições? Vai ser eu acredito que vai ser aqui um aparecimento a descolar do governo e a mostrar-se como uma solução dentro do PS mais à esquerda. Desde logo quando disse que via como reeditável uma geringonça. Sim. Ou seja, o Pedro Nuno Santos será aqui um PS mais à esquerda, que eu não sei se vai conseguir abraçar o Bloco de Esquerda e o PCP ou se vai sufocá-los por tornar o PS tão à esquerda que o voto no Bloco ou no PCP perca peso. Mas sem dúvida alguma que vejo este espaço de comentário como um caminho de oposição com muita ponderação, com alguma calma, a dar uma no cravo e uma na ferradura, mas sem dúvida alguma que será o caminho que Pedro Nuno Santos vai trilhar durante os próximos, diria, 4 anos, para procurar ser líder do PS, havendo dentro do PS outras soluções, e grande parte destas soluções a serem parte do governo. Foi desde logo um dos grandes erros de António Costa quando fez a constituição do governo, foi colocar 4 ou 5 contenders no mesmo Conselho de Ministros, que serão sempre difícil de coabitar, porque há ali ambições mais ou menos legítimas, mas que conflituam, como é óbvio. Está na altura de passarmos isto é uma vergonha desta semana. Uma palavra, vergonha! O que é que tu nos trazes hoje? Eu hoje tenho que falar do Seixal e de uma situação que se estende há já quase uma década relativamente ao bairro 1º de Maio no Seixal. Aquele bairro foi construído numa espécie de cooperativa de habitação, não é bem termo técnico, mas a lógica é um pouco esta, em que os moradores suportaram a construção e que agora gostariam de ter direito de propriedade sobre as suas unidades residenciais. A verdade é que
andam há 8 anos os moradores do bairro 1º de Maio a tentar que a Câmara do Seixal regularize a situação, que haja uma escritura de propriedade horizontal e que cada uma das pessoas possa ser dona do seu apartamento. E tal não se verifica. Arrasta-se há 8 anos. Temos ali pessoas que, entretanto, já faleceram e com heranças que não se podem dividir, porque nem sequer o bem existe. Temos pessoas que querem fazer obras para melhorar a condição da sua casa, mas que não conseguem aceder a um crédito bancário porque o imóvel não existe. Temos pessoas que, felizmente, melhoraram a sua condição de vida e gostariam de poder sair do bairro 1º de Maio para uma outra zona onde desejem morar e não o conseguem porque não conseguem vender um imóvel que não existe. E isto basicamente é a forma do PCP no Seixal manter as pessoas agarradas à pobreza. Segundo a moradora que interveio na última reunião de Câmara, parece que de vez em quando dão umas latas de tinta para ajudar a pintar as fachadas e tal, mas aquilo já não são latas de tinta, aquilo são latas de cola que mantêm as pessoas ali agarradas a um ambiente a uma situação de pobreza mais ou menos relativa, felizmente. Há ali famílias que já conseguiram sair desse ambiente de pobreza mantendo-se a morar no bairro, mas que é uma prisão para as pessoas, porque querem resolver a sua vida, querem fazer coisas novas, querem ir para sítios novos, e o PCP não deixa. Olha, eu esta semana tive muita dificuldade em escolher o vencedor do Isto é uma Vergonha desta semana, porque, em primeiro lugar, eu queria ter mencionado o público, com a clara viés que nós vemos na forma como noticia as coisas. Para já, aquele célebre de só foram votados por quase a maioria dos deputados, não é? Portanto, claramente aqui houve uma tentativa de apresentar a informação de uma forma muito enviesada, mas não posso deixar de falar do António Costa no regresso dos debates quinzenais com a história da TAP, que continua a assombrar a todos os portugueses. Infelizmente, temo que vai continuar durante muito mais tempo. Aqui o António Costa tinha inicialmente mencionado que havia a obrigatoriedade de privatizar a TAP e por isso é que estamos agora a seguir essa linha de decisão, e nos últimos debates veio dizer que afinal não era bem isso que queria dizer. Tendo em conta a profissão, tendo em conta que é um político e que é precisamente a responsabilidade dele a comunicação, falhar num tópico tão importante que já consumiu tanto dinheiro aos contribuintes portugueses e justificando simplesmente não era bem o que eu queria dizer, acho completamente inaceitável, claramente uma vergonha. Ora, para o Vamos Lá Ver desta semana. Vamos lá ver. Lina, o que é que tens? Eu vou ainda tocar neste ponto da Climáximo e quero arrumar o assunto, vamos ficar esclarecidos, cada um para o seu lado, porque vi a proposta uma das propostas da Climáximo de taxar os ordenados acima de 150 mil euros brutos a 99% de IRS, o que eu acho uma proposta sem dúvida. A verdade é que nós solicitámos propostas concretas e então eles saíram-se com essa, mas vamos lá ver. Se nós conseguíssemos hipoteticamente implementar isso em Portugal, acho que não iríamos ter pessoas com ordenados elevados a continuar a ser residentes fiscais em Portugal. Tens que me permitir aqui um à parte, porque basicamente a receita fiscal desta medida seria zero, toda a gente sairia. Exatamente. Mas sobretudo eu estou a imaginar um dirigente do Bloco de Esquerda a abrir uma empresa no Luxemburgo para conseguir fazer o pagamento desses salários. Ao estilo Robles. Ao estilo Robles, sim. O Bloco de Esquerda já nos deu provas que era capaz. Exatamente. Eu, para o Vamos Lá Ver desta semana, trago a entrevista do Ministro da Saúde na última quarta-feira, se não estou em erro. O Ministro da Saúde apresentou o novo modelo do SF como o santo grau que iria resolver, mas depois questionado, diz que vai estar à experiência porque funcionou muito bem no Porto e que acredita que vai funcionar também no resto do país. Primeiro, o Porto tem as suas características, o resto do país terá as suas. Isto vai colocar um conjunto de problemas que é em que área de saúde é que cada uma das USFs será integrada e a que hospital é que reportará. Já vimos o início desse problema na Assembleia da República e depois fica uma questão, vai estar à experiência e se não resultar? Voltamos a estaca zero. Eu não sei se não estamos perante mais um morto político a prazo. Polémicas políticas. Obrigada.